Sabe, a ansiedade, ela parece ser o grande desafio do nosso tempo, né? Uma luta constante que, nossa, muita gente enfrenta. Mas e se a chave para lidar com isso não estivesse numa técnica super nova, e sim numa sabedoria, assim, milenar? Nessa análise, a gente vai explorar exatamente isso, uma perspectiva que atravessa o tempo para encontrar paz no meio do caos. E essa é a pergunta que vai guiar a gente por aqui. A ansiedade parece uma coisa tão moderna, tão do agora, mas e se o caminho para a paz for, na verdade, algo muito, muito antigo? A ideia é essa: mergulhar em escrituras antigas para encontrar respostas que, olha, podem ser a base sólida que a gente tanto procura nesse mundo tão instável. Bom, vamos começar então. Primeira parte: a ansiedade com uma luta atemporal. Porque, sabe, é importante entender que isso não é uma invenção de agora. Longe disso. E olha que interessante, a própria Bíblia mostra que até aquelas figuras de grande fé, sabe, elas também sentiram medo, insegurança, angústia, e isso por si só já é um alívio, né? Mostra que sentir ansiedade não é um sinal de fraqueza, mas faz parte da condição humana. A grande questão não é não sentir isso, mas o que a gente faz quando esse sentimento aparece. E aí a gente chega nesse texto clássico de Filipenses. O que é incrível aqui é pensar no contexto. O apóstolo Paulo escreveu isso enquanto estava preso. Imagina, ele enfrentava uma incerteza total sobre o futuro. Ele não estava falando de paz em um lugar confortável, não. Ele estava buscando e vivendo isso num olho do furacão. E essa ideia de guardar o coração é muito forte, porque no texto original, a palavra usada para guardar lembra a imagem de um soldado, uma guarnição protegendo uma cidade de um ataque. Pensa nisso. A paz de Deus, então, não seria a ausência de problemas lá fora, seria, na verdade, uma proteção ativa aqui dentro. É como ter um sentinela divino protegendo a nossa mente e o nosso coração dos ataques do medo e da preocupação. Ok, então se existe essa paz que protege, como a gente chega nela? Isso nos leva à segunda parte, o convite divino. A ideia aqui é que existe um convite para uma ação bem deliberada, a de entregar o peso das preocupações. E o pilar desse conceito está aqui, em 1 Pedro. Olha só a força desse verbo, lancem. Não é um convite para só pensar a respeito ou desejar que a ansiedade vá embora. É um comando de ação, um chamado para a gente ativamente transferir esse peso. E fica ainda mais interessante quando a gente olha a palavra original em grego para lançar, que é epiripto. Sabe o que ela significa? Arremessar com força, descarregar um fardo que você simplesmente não consegue mais carregar. Não é um gesto delicado, é uma decisão, sabe? Um ato de se livrar de uma carga que está pesada demais. Beleza, isso nos leva à terceira parte, lições da tempestade. Agora a gente vai olhar para alguns exemplos práticos de pessoas que viveram isso na pele. Começando pelas batalhas, tanto internas quanto externas, do rei Davi. Os Salmos de Davi são quase como um diário da alma dele, né? E o que é legal aqui é que Davi não esconde o medo. Pelo contrário, ele admite que tem medo, ele reconhece isso, e aí ele leva esse medo para um lugar específico. É o testemunho de alguém que, no meio do pânico, encontrou uma resposta e um alívio. E isso nos traz a um ponto fundamental. Muita gente acha que ter fé é não ter medo. Mas a perspectiva que a gente está vendo aqui é diferente. Fé não seria a ausência do medo. Fé seria saber onde depositar o medo. A gente redefine a coisa toda. Não se trata de parar de sentir, mas de saber para onde correr quando o medo bate a porta. O próprio Jesus falou sobre a ansiedade de uma forma muito direta e prática. Olha que conselho incrível. É um chamado para focar no agora, no presente. É quase uma disciplina mental, sabe, de viver um dia de cada vez, para não deixar que a preocupação com o futuro acabe com a nossa força de hoje. Isso nos conecta com a nossa quarta parte, uma promessa de força. Aqui a gente vai focar em uma das promessas mais diretas e, caramba, confortantes da Bíblia, que serve como um pilar de segurança quando a gente se sente fraco. Essa passagem é uma declaração muito direta de apoio, não é uma sugestão, é uma promessa firme. A mensagem é que essa presença divina não é algo passivo, parado, é uma presença ativa que fortalece, que ajuda, que sustenta. E essa promessa se divide em 3 ações bem específicas. Primeiro, eu o fortalecerei. Isso é para quando a nossa energia acaba, né? Segundo, eu o ajudarei para aquela tarefa que parece impossível. E terceiro, eu o segurarei para quando a gente sente que vai cair. É uma promessa de um suporte completo em todas as áreas.
Ok, tudo isso é muito poderoso, mas, na prática, como a gente traduz esses princípios em ações? Isso nos leva à nossa última sessão, Caminhos para a Paz. Aqui a gente vai resumir os passos práticos que podemos tirar de toda essa sabedoria. Então, o que a gente tem é quase um roteiro. Primeiro, orar sobre tudo. Lembra? Comunicar ativamente as necessidades. Segundo, praticar a gratidão para tirar o foco da preocupação. Terceiro, meditar na palavra para ter uma base firme para os pensamentos. Quarto, viver um dia de cada vez, o conselho prático de Jesus. E por último, o quinto passo, lembrar sempre do cuidado do Pai, confiando naquela promessa de apoio. E no fim das contas, a paz de que a gente está falando aqui não é só um conceito, uma ideia abstrata. Ela está totalmente conectada à figura de Cristo, que nas Escrituras é chamado de Príncipe da Paz. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? O que realmente significa encontrar uma paz que não depende das circunstâncias? Uma paz interior que seja tão forte, mas tão forte que não se abala com as tempestades que acontecem lá fora. Uma paz que, no fundo, não vem da ausência de problemas, mas sim da presença de um lugar seguro para onde a gente sempre pode correr.